Começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o lateral esquerdo Matheus Quaresma, que foi titular absoluto do Arouca nas últimas 3 temporadas, brasileiro, 26 anos de idade, e algumas informações e especulações, tratando que esse nome poderia chegar no Goiás para a sequência do ano. Inicialmente essa notícia foi traga lá pelo perfil do Maior do Cerrado, um abraço aí para a galera também. Ele garantiu que poderia estar, alguns rumores indicavam que o Goiás estaria negociando o empréstimo do lateral esquerdo Matheus Quaresma, de 26 anos, do Arouca, no caso sendo uma indicação do técnico o Armando Evangelista, que trabalhou com ele desde a segunda divisão lá em Portugal e sempre sendo um jogador titular absoluto na disputa do Campeonato Português, tanto na segunda liga quanto também nas 2 últimas temporadas na primeira divisão. A questão é que o Matheus Quaresma é sim um ótimo jogador e está muito valorizado no futebol europeu. Inclusive, segundo a imprensa turca, várias notícias sendo tragas desde 4 meses atrás, então vai dar julho, então desde março, mais ou menos, março, abril, já tinha ali várias especulações falando sobre o interesse do Besiktas para a contratação na Turquia na metade do ano. Agora também nos últimos dias, novamente um jogador que está na mira do clube turco para a próxima temporada. Acho a negociação muito difícil. De fato, um empréstimo talvez poderia acontecer mediante uma opção de uma obrigação de compra, melhor dizendo, já que ele tem contrato longo lá no Arouca, vai até junho de 2025. Então é um jogador bastante valorizado dentro do cenário português e também pela própria diretoria do Arouca, que armou esse contrato longo também, bom para o jogador até o final de 2020, a metade da temporada de 2025 para o cenário do futebol brasileiro. Sobre algumas informações, pelo que eu pesquisei, esse nome não está em debate dentro do Goiás, tá bom? Alguns outros nomes de jogadores portugueses de fato interessam ao Maior do Centro-Oeste, outros brasileiros também, mas do Matheus Quaresma, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, é sexta-feira agora, 1h da tarde, basicamente. Então, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não existe um interesse, uma proposta do Goiás para contar com o Matheus Quaresma, mas a gente pode sim imaginar esses dois cenários. Tanto jogadores do Arouca, onde o Armando Evangelista trabalhou nos últimos anos, tanto também jogadores brasileiros do futebol português, com toda certeza vão chegar no Goiás. Isso daí dá pra gente quase que garantir, porque o Goiás ele já vem atento no mercado europeu há algum tempo. Por exemplo, o Bruno Santos jogou por um longo período no Estoril Praia, em Portugal. Foi contratado pelo Verdão. Outros nomes também, mais ou menos dentro dessa mesma característica. O Felipe Costa, que também teve uma passagem no futebol europeu. E a indicação, obviamente, do técnico Armando Evangelista, que conhece muito bem vários desses jogadores e não fica tão caro assim, muitos deles, para a realidade financeira atual do Goiás. Sem dúvida alguma, o Matheus Quaresma seria um baita jogador, para o Goiás. Não acho que seja a prioridade a lateral esquerda, já até comentei isso aqui no vídeo. Eu não gosto de forma alguma do Hugo, mas eu penso da seguinte maneira: se o Goiás conseguir trazer um zagueiro pelo lado esquerdo, poderia, no momento que o Sander não pudesse jogar como lateral, o Bruno Melo jogar por ali e fazer uma função muito mais segura do que, por exemplo, o Hugo. Então, na minha avaliação, é muito melhor o Goiás trazer um zagueiro pelo lado esquerdo do campo e deixar o Bruno Melo não como reserva, mas como uma alternativa ao Sander, caso ele não possa participar, porque com todo respeito também, mas quando o Hugo ou o Diego Gonçalves ou o Felipe Bastos, esses jogadores, quando eles entram no Goiás, o ritmo cai pra caramba, Então, o máximo que você puder evitar esses jogadores já é um grande começo. Sobre o Matheus Quaresma, revelado ainda nas categorias de base da Lajeadense, clube do interior do Rio Grande do Sul, passou também no Londrina, no Cuiabá, onde ele fez apenas 8 jogos em 2018 e chegou no futebol carioca, inicialmente pelo América do Rio de Janeiro. Fez uma boa segunda divisão em 2018, com 21 jogos e 1 gol marcado. 2019 também na segundona do futebol carioca e na Copa Rio, 16 partidas e 1 bola na rede. Até ser contratado pelo Cascavel, onde de novo foi um nome importante. Acredito que vários clubes também da Série B do Brasileirão tenham monitorado a sua situação naquele período. Foi titular absoluto pelo Cascavel, na boa disputa do Campeonato Paranaense, 16 partidas com 1 bola na rede e sendo uma indicação do técnico Armando Evangelista para o Arouca na metade do ano. Ele que chegou na metade do futebol europeu, naquela janela de transferências, aliás, 2020 não, ele chegou no começo do Campeonato Português da segunda divisão, onde o Arouca estava na segundona. 22 partidas, 1 gol marcado e 2 assistências, sendo 18 das suas atuações como titular. No ano passado, pelo Arouca, apenas do Campeonato Português, ele participou de 34 jogos, no geral, sendo apenas um deles como reserva, ou seja, um nome titular absoluto no Campeonato Português e desta atual temporada
novamente do mesmo jeito, né? O jogador titular absoluto. Vou inclusive deixar o seu mapa de movimentação pelo Arouca, né? Na disputa do campeonato nacional. 41 jogos no ano, 1 gol marcado e 2 passes para os seus companheiros. É um jogador que pode fazer uma função como lateral esquerdo, já jogou inclusive mais avançado lá no Cascavel, no América do Rio de Janeiro também, quase como um meia esquerda, já atuou inclusive na lateral direita, tem 26 anos, 1,81 m de altura, e é canhoto. Além disso, ele aparece bem na frente com tabelas, bons passes e também uma saída de jogo. É um lateral que se destaca principalmente pela forte marcação, tanto aquele ombro a ombro, sabe, aquela disputa pela bola, antecipações e também na saída de jogo. Então eu diria que ele é um lateral mais defensivo do que ofensivo, não que ele seja ruim atacando, não é isso, mas as virtudes dele, pelo menos do que eu observei nos vídeos, né, nessa atual temporada no futebol português, é um jogador que se destacava mais na parte defensiva, bons cortes, boas antecipações, a saída de jogo bem trabalhada, bem construída, segura ali por trás e apareceram na frente, principalmente em tabelas rápidas. Pelo que eu observei, não é aquele lateral como o Sandri, por exemplo, de excelente cruzamento para dentro da grande área, tanto é que seus próprios números, né, comprovam isso, mas é muito jovem ainda, tem bastante algo que evoluir. A questão é que tanto esse interesse do futebol da Turquia e também algumas especulações no futebol espanhol, não acho que seja um nome tão possível nesse momento do Goiás, mas óbvio, se a diretoria abrir o cofre, fazer algo diferente, pode tentar essa contratação, ele que, segundo o site Transfermarkt, está avaliado em mais ou menos 1.050.000 euros. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pelo que eu pude apurar, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não existe negociações da diretoria do Goiás ou tratativas, né, para contar aí com o Quaresma, mas sem sombra de dúvidas, seria sim um bom nome para o atual. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre esse acerto da diretoria do Goiás com ponta esquerda, ponta direita, o Alano, 28 anos de idade, ele que nessa última temporada defendeu o Santa Clara na primeira divisão de Portugal. No geral, foram 23 partidas, sendo 16 delas como titular, 1 gol e apenas uma assistência, né? Realmente números ruins, mas o jogador, pelas suas características, é normal, digamos, não ter 10 gols por temporada. Ele é aquele ponta de bastante velocidade, muita explosão. Daqui a pouco comento mais sobre as suas principais características de jogo. Essa informação que foi confirmada inicialmente por um perfil português, o Pedro Sepúlveda, acho que é essa a pronúncia, vou deixar aqui pra gente. Ele tem mais de 80.000 seguidores lá no Twitter e garantiu o seguinte: exclusivo, o Alano vai ser reforço do Goiás. O avançado deixa o Santa Clara para regressar ao futebol brasileiro, contrato até dezembro de 2024. Então, informação importante, ele que encerrou o seu contrato, né, em Portugal neste último dia 30 de junho, assina com o Goiás até dezembro de 2024. Eu gosto dessa teoria de contratação, não especificamente falando do Alano, mas de contratos mais longos, porque se o cara chegar aqui e for bem em uma Série A do Campeonato Brasileiro, você acaba perdendo ele de graça ao final do ano. Existe o contrário também, dele chegar, não se adaptar e ter um contrato longo ainda pela frente? Existe, mas pelo menos não é 2 anos para frente, é mais uma temporada. Você pode conseguir um empréstimo, enfim, uma venda ali mais barato para um clube de uma divisão inferior. Não vejo com olhos ruins não esse tipo de contratação. Então, essa informação garantindo esse contrato até dezembro de 2024, segundo o Pedro Sepúlveda, né? Ele já tem esse acerto com o Goiás e seria uma indicação também do técnico o Armando Evangelista. Sobre as suas principais características de jogo: 1,82 m de altura, canhoto, joga nas duas pontas. Vou deixar aqui o seu mapa de movimentação também nessa atual temporada no futebol português. Pode observar que ele jogou mais, digamos, na ponta esquerda, né? Ele faz as duas, a ponta esquerda, a ponta direita também, mas nessa última temporada europeia, mais pelo lado canhoto do campo. Geralmente, o que eu pude observar dele? Pelo lado esquerdo, ele tenta avançar até a linha de fundo, fazer aquele cruzamento para trás, buscar um passe também pelo meio de campo, e pelo lado direito, fazendo aquela jogada contrária, a característica do Robin, por exemplo, né? Nunca comparando os dois jogadores, mas basicamente, né, a sua intenção de jogo, saindo do lado direito, cortando para a esquerda e finalizando em direção ao gol. É um jogador de muita explosão, realmente a parte física dele acabou evoluindo bastante nas últimas temporadas. Jogador que tem uma correria espetacular, bota na frente, corre, algo que o Goiás não conta no seu elenco atual, exceto pelo Apodi. Também tem passadas longas por ser um ponta diferente. Não é aquele ponto igual o Michael, com menos de 1,70 m de altura, como eu. Não é assim, né? Então é um jogador mais alto e ao mesmo tempo magro, mas que tem essa impulsão, essa força física para chegar até a linha de fundo em contra-ataques. O que eu pude observar também, ele marcou alguns gols chutando de fora da área, algo que ele pouco fazia no Cruzeiro, e também em cobranças de pênaltis. Tem um bom chute, digamos, de média e longa distância, arriscou mais nessas últimas temporadas
no futebol português e também uma opção de velocidade, algo que o Goiás não conta dentro desse elenco de Série A, conta com alguns bons dribles também, curtos, enfim, e essa jogada tanto de chegar na linha de fundo ali pelo lado esquerdo e pelo lado direito também, de trazer a bola para a perna canhota e finalizar em direção ao gol. Por que eu falo isso dessa sua evolução? Eu acompanhei ali o começo de carreira do Alano, né? Ele que começa ainda nas categorias de base do Botafogo, onde é revelado na temporada de 2014, chega inicialmente para o Sub-20 do Cruzeiro e faz a sua primeira temporada em Belo Horizonte no ano de 2015, né? Foram 17 jogos.